Olá, queridos alunos e alunas, sejam muito bem-vindos à nossa aula de hermenêutica. E hoje nós vamos tratar de um assunto que é muito importante para a análise do texto, para a interpretação correta da Sagrada Escritura, que é justamente sobre contexto gramatical e lógico. Vem comigo para a aula de hoje. Vamos nessa. Muito bem, meus amigos. Na aula de hoje nós vamos trabalhar essa percepção do que é o contexto gramatical e lógico, né? O que significa o contexto gramatical de um texto? E o contexto lógico? O que significa? Bem, contexto gramatical é um aspecto muito importante a ser considerado. A lei do contexto, e tomada aqui no sentido mais geral, né, é uma das principais leis que regem a interpretação. Contexto e interpretação é assim um dos princípios mais importantes. Então, muitas interpretações errôneas surgem justamente pelo fato de que o intérprete desconsidera a lei do contexto, né? Nós temos insistido nesse ponto aula após aula para que você, caro aluno, cara aluna, possa perceber a importância do contexto. Então, o contexto é das primeiras leis que regem a interpretação. Agora veja, dentro da questão dos contextos, nós temos, como já visto, vários tipos de contexto. O contexto inicial é aquele que diz respeito ao versículo ou à palavra que queremos estudar. Muitas vezes você pode querer estudar uma palavra dentro de um versículo, ou mesmo tomar um versículo ou dois que está inserido dentro de um contexto mais amplo. O contexto inicial é a própria palavra ou versículo que você quer analisar. Existe também o contexto imediato. O contexto imediato é o contexto que está no entorno ali da palavra ou do versículo. São exatamente aqueles versículos que precedem e que sucedem o versículo em pauta que você quer interpretar. Então, o contexto imediato, e o mais imediato possível, é a perícope, que, por definição, é a menor unidade textual com sentido completo. Esse é o contexto mais imediato. O contexto mais remoto é o contexto que tem relação, né, com, por exemplo, textos que tratam do mesmo tema que você está analisando. Então, dentro mesmo do corpus paulino, você está analisando, você está estudando um texto que fala sobre, por exemplo, a justificação pela fé. Digamos que você esteja estudando Romanos, no capítulo 3, no versículo 25, quando Paulo vai trabalhar a questão da justificação pela fé. Então você quer expandir para outros textos, então você vai analisar dentro do mesmo corpus paulino outros textos que tratam do mesmo tema. Aí você vai trabalhar, por exemplo, com Gálatas, né, e outros textos. E para fora, inclusive, do corpus paulino. Por exemplo, o corpus neotestamentário, dentro do conjunto dos textos do Novo Testamento. Isso é um contexto mais remoto. Até, por exemplo, a Bíblia inteira. Você pode fazer uma abertura para estudar esse texto dentro de todo o contexto da Bíblia Sagrada. Então, o contexto remoto ele está para além, né, do contexto imediato, podendo abranger todo o conjunto da Sagrada Escritura. Há o contexto histórico,
que diz respeito, né, ao ambiente histórico, à época em que o texto foi escrito, as contingências e circunstâncias históricas em que o texto foi escrito, e, por fim, o contexto gramatical e lógico. O contexto gramatical e lógico diz respeito justamente ao ambiente sintático em que o texto está inserido. Então, hoje nós vamos falar sobre a questão do contexto gramatical e lógico. Então, veja aí, olha, aqui no nosso slide, esses contextos, bem como suas definições, né? Então, para a gente fixar, contexto inicial é a própria frase ou versículo em que o termo foi usado. É o contexto inicial. Contexto imediato é o que precede e segue o versículo lido. Perícope, eu tomo a perícope como uma referência. Contexto imediato de um contexto inicial é a perícope ou seção da qual o texto faz parte. Contexto remoto, formado pelas passagens que se referem ao assunto. Contexto histórico-cultural é o elemento histórico-cultural por trás do texto. Contexto literário são os textos, as estruturas e as técnicas literárias por trás do texto. Então, o contexto literário diz respeito aos artifícios literários que o autor utiliza ao construir o seu próprio texto. Então, o autor utiliza-se, né, de recursos poéticos, de construção da poesia, paralelismo, quiasmos, estruturas literárias desse tipo, né, e técnicas literárias por trás do texto. Técnicas, inclusive, retóricas, né? E contexto gramatical e lógico são as estruturas léxicas, que diz respeito às palavras, sintáticas e morfológicas e lógicas do texto. Vamos entender isso agora. Então, o contexto gramatical é justamente o contexto, né? é o aspecto de todo esse contexto que temos estudado, que vai se ocupar com as regras para a construção e coordenação das frases, exclusivamente da sintaxe, a disposição das palavras na oração e das orações no período. O contexto lógico vai se ocupar do estudo da coerência interna do pensamento e o modo como são aplicados. Na realidade, o que isto quer dizer? Vamos pensar agora na questão da sintaxe, né? Eu preciso retomar com você o próprio conceito de texto. O que é um texto, né? Porque a Bíblia Sagrada, o texto sagrado que nós temos, é um texto, né? É texto sagrado, mas é texto. Enquanto literatura, nós precisamos ler esse texto compreendendo que ele não é constituído por palavras desconexas, porque o próprio conceito de texto, qual é? O conceito de texto é um sistema linguístico. Um texto é um sistema linguístico articulado, tá? Que possui coerência, coesão e coerência. Então, um texto, para ser texto, né, a própria palavra texto vem da palavra tecido, tecer. Tecer tem a ver com fios interligados, né, entrelaçados. Da mesma forma, um texto não é constituído por palavras soltas, palavras
desconexas ou desarticuladas. Um texto é constituído por palavras devidamente conectadas, articuladas, não é? Que formam um sentido. Para que as palavras umas com as outras formem sentido, elas precisam estar devidamente conectadas e terem coerência. Então elas precisam ter coesão e ter coerência. Então isso é um texto. Um texto é um todo articulado. Então, são palavras conectadas, né? Essa conexão entre as palavras, nessa conexão, as palavras elas exercem, elas estão relacionadas, melhor dizendo, umas com as outras. Então, quando nós pensamos em termos de sintaxe, a sintaxe diz respeito exatamente na ordem em que as palavras aparecem na frase e na relação em que uma palavra tem com a outra. É agora que você vai rever, né, com alegria o que você aprendeu em português, ou você vai se lamentar profundamente de não ter estudado antes. Mas aí você aproveita e estuda agora. Nunca é tarde para nós aprendermos as regras, né, da nossa língua materna, do português. Isso é muito importante na interpretação, isso é muito importante, eu diria fundamental, inclusive, tanto para a hermenêutica como para a exegese, nós termos uma boa compreensão da língua portuguesa, né, da sintaxe da língua portuguesa. Então, esse contexto gramatical diz respeito exatamente à questão da morfologia e da sintaxe das palavras no texto. Então, isso é muito importante. No que diz respeito da questão da sintaxe, nós estudamos nesse aspecto a relação entre as palavras. Então, num período, numa oração, você tem um verbo, né? Nós temos verbos e há também substantivos, adjetivos, preposições. Agora, essas palavras com essas classes gramaticais exercem uma função dentro da frase, que pode ser de sujeito, que pode ser de objeto direto, que pode ser de predicativo do sujeito, não é? Então, que pode ser de predicado. Então, existem relações que essas palavras vão exercer dentro da frase. É a respeito disso que a sintaxe vai se ocupar. Mas também analisamos as palavras do ponto de vista lexical, né? O que significa essa palavra, né? No léxico, né? O que quer dizer essa palavra? Esse é o aspecto lexical. E agora o aspecto gramatical, né, o sintático, diz respeito à função que essa palavra vai exercer dentro da frase. Português faz falta. Então, o contexto gramatical vai estudar as regras para a construção e coordenação das frases, exclusivamente através de sintaxe, a disposição das palavras na oração e das orações no período. Você sabe que o período pode ser simples ou período composto, né? E por aí vai. O contexto lógico ocupa-se do estudo da coerência interna do pensamento e o modo como são aplicados. Diz respeito, né, ao encadeamento de como que os períodos são conectados e desenvolvidos. O propósito do contexto gramatical é verificar o nexo dos termos com outros termos na mesma frase e a relação da oração
com outras orações do mesmo período. Então, é com isso que nos ocupamos quando estudamos o contexto gramatical. Então, por exemplo, aquela parte do João capítulo 1, né? No princípio era o verbo, ou no princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Repara bem, você tem 3 cláusulas, né? Ou 3 afirmações aí. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Vamos pegar essa terceira cláusula, e o verbo era Deus. Só ela, por enquanto. E o verbo era Deus, você tem aí, do ponto de vista morfológico. Vamos analisar a classe gramatical de cada uma dessas palavras, né? Então, palavra. Palavra é um substantivo. Substantivo, sabemos que é um substantivo feminino singular. Palavra. Era é um verbo. Né? Um verbo que está no pretérito perfeito, né? Eu era, tu eras, ele era. E nós sabemos que o verbo ele concorda, né, com o sujeito. Então, se o sujeito ele é a palavra, ela a palavra, então o verbo ele deve estar de acordo com o sujeito. Então, pois bem, era, o verbo é o era, e Deus, do ponto de vista, a palavra Deus, do ponto de vista gramatical, Deus é um substantivo, né? Um substantivo singular masculino. Então você tem 2 substantivos aí, né? Palavra e Deus. E o verbo era, que é um verbo de ligação, né? Pois muito bem. Então nós temos aí uma análise morfológica desse texto, né? O verbo é um pretérito perfeito da terceira pessoa do singular. Agora, quando nós vamos estudar essa expressão, né, ou essa cláusula, o verbo era Deus, do ponto de vista sintático, nós vamos procurar ver qual é a relação, porque essas palavras não estão soltas ali. Então, qual é a relação da palavra verbo, né, ou palavra, em relação a Deus? Elas são relacionadas. A palavra era Deus. Quem é o sujeito, né? A quem se atribui a afirmação aí, né, de que era Deus? Atribui-se a palavra. Então a palavra é o sujeito da oração. É o sujeito, a palavra. E quem e qual é a função sintática de Deus na palavra? Deus, nesta frase ou nesta cláusula, Deus ele é o predicativo do sujeito, porque estamos afirmando que a palavra era Deus, estamos atribuindo ao sujeito palavra um atributo ou uma qualidade, né? Estamos dizendo a palavra era Deus. Então esse é o predicativo do sujeito. E o sujeito e o seu predicativo estão ligados por um verbo de ligação. Esse tipo de oração se chama de oração nominal, né? Ao contrário da oração verbal, a oração nominal é aquela que você tem um sujeito e um predicativo. E os dois são unidos por um verbo de ligação. Então essa é uma análise sintática do texto, né? Dessa cláusula. Agora observa que, novamente, pegando essas 3 afirmações, no princípio era o verbo e o verbo estava com Deus e o verbo era Deus,
essas três cláusulas, elas estão conectadas, né? Há conectivos que estão ligando essas três cláusulas, essas três orações, que são conjunções. As conjunções, elas conectam as orações. Vou colocar aqui na Bíblia, a Bíblia na tela, para que você possa acompanhar comigo o texto. Só um minutinho que eu estou abrindo aqui a Bíblia aqui para vocês poderem acompanhar. Cadê essa Bíblia? Aqui a tela ficou. Só um minutinho. Travou aqui a tela da Bíblia, pessoal. Vamos ver se eu consigo abrir aqui agora de novo. Vocês estão entendendo a relação, então? As três, os elementos da oração, né? Os termos da oração, eles estão todos conectados. Estão todos conectados. Acho que agora eu vou conseguir abrir. É porque eu vou colocar no letra maior, senão vocês não conseguem ler. Os termos da oração estão todos conectados, de forma que, ao fazermos análise sintática, nós vamos estudar justamente essa relação entre os termos da oração. Agora estou aqui reabrindo a Bíblia e vou colocar na tela para vocês acompanharem. Então vejam só, que vou abrir aqui no livro de João. Capítulo 1. Então repara bem. Então, olha só, nós temos, como eu disse, no versículo 1, nós temos três cláusulas, né? No princípio era o verbo, aqui você tem uma oração, porque cada oração é caracterizada por um verbo, né? Então repara que no livro de João você tem três cláusulas. No princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Ok? Três cláusulas, ou três orações. Todas essas três orações são caracterizadas por verbo de ligação. São todas orações nominais, né? Então, no princípio era o verbo, é a primeira. O verbo estava com Deus, é a segunda. O verbo era Deus. Então, você tem três cláusulas, ou três orações, e três orações nominais. Não são orações verbais. Orações verbais, eu diria assim: Davi orou a Deus. Isso é uma oração verbal, né? Agora, se eu digo assim: Davi é rei. Isso é uma oração nominal. Por quê? É verbo de ligação que caracteriza a oração nominal. Então, o que eu quero mostrar para vocês? Essas três cláusulas, elas não estão soltas. Essas três orações, elas estão conectadas. Conectadas por conjunções. Essas conjunções são conectivos. Estão ligando as orações. Estão juntando, né? A conjunção, ela serve para quê? Para vincular, para juntar, né? E ela pode juntar estabelecendo relações entre uma e outra. Essa relação pode ser aditiva, essa relação pode ser adversativa. Ela pode, por exemplo,
conectar as orações, mas estabelecendo um sentido de adversidade, né, entre elas, ou de causa, ou de explicação. E é isso que nós vamos dar uma olhadinha agora, tá certo? Então veja, o propósito do contexto gramatical é verificar o nexo ou o vínculo dos termos com outros termos na mesma frase, o que acabamos de ver, e a relação da oração com outras orações do mesmo período. Agora, no contexto lógico, entretanto, a conexão das ideias de uma determinada sentença, oração ou frase relativa a outras orações do mesmo parágrafo, capítulo, livro do mesmo autor, que pode estar em relação, isso tudo diz respeito à própria argumentação que o autor está desenvolvendo. O contexto lógico ele tem a ver com isso, né? Com a conexão de ideias de uma determinada sentença. Então ele pode estabelecer uma relação por exemplo, de adversidade. Ele pode estar contrastando ideias, ou ele pode estar elencando uma argumentação, fazendo com que os parágrafos, as orações, elas estejam vinculadas umas com as outras para reforçar a ideia do que o autor está dizendo. Então a isso chamamos de contexto lógico. O contexto lógico está unido ao contexto gramatical por meio de conectivos. Os conectivos são palavras que ligam orações subordinadas e coordenadas anterior. Aí eu vou sugerir que você até faça uma revisão, né, do que é um período composto por coordenação, um período composto por subordinação, né, que é útil para você poder entender na relação entre os períodos. Agora, os conectivos que unem, né, períodos, eles podem ser de dois tipos, né? De coordenação ou de subordinação. Ou eles vão estarem ligados, os períodos estarão ligados por coordenação ou por subordinação. Então, quais são esses conectivos? De que tipo são esse tipo de conectivo? Por exemplo, de razão. Quando você vê assim, porquê no texto, um porquê, ou por causa, ou por quanto, o autor está desenvolvendo uma argumentação e a certa altura ele vai dar ele vai colocar lá um conectivo, né? Por quê? Por causa. E com isso ele está, na realidade, fundamentando sua argumentação, colocando lá as razões pelas quais ele está afirmando o que está afirmando. Para isso ele utiliza-se de conectivos desse tipo aí. Por quê? Por causa, por quanto, né? No livro de Romanos, no capítulo 8, vou dar um exemplo aqui para vocês. Romanos, capítulo 8, vou colocar o texto aqui na tela. Veja só. Olha só. Ó, aqui no versículo 2, né? E no versículo 3, você vê esses conectivos aqui. Se você começar a ler o Romanos 8 a partir do versículo 2,
você não vai entender o que Paulo quer dizer. Você só consegue entender se você pegar o contexto da argumentação dele. Porque na altura do versículo 2, ele introduz esse conectivo aí de causa, né? Causal. Por quê? Ele está afirmando: a lei do Espírito da vida em Cristo te livrou da lei do pecado e da morte. Só que essa afirmação, a lei do Espírito da vida em Cristo te livrou da lei do pecado e da morte, não está solta dentro do texto. Você não pode simplesmente querer entender o texto lendo só esse versículo. Por quê? Ele faz parte de uma argumentação. E Paulo está utilizando aqui um conectivo que liga o que ele está afirmando, a lei do Espírito da vida em Cristo te livrou da lei do pecado e da morte, o que vem antes. E isso tem que remeter a leitura ao contexto imediato, para saber o que ele está argumentando aqui. Então, e mesmo no versículo 1, quando diz agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo, esse agora também faz parte de uma argumentação anterior, né? Paulo está falando no contexto do capítulo 7 a respeito da situação do homem sem Cristo, que não tem o Espírito, que busca viver a lei de Deus, mas não consegue. Esse homem busca agradar a Deus, ele até quer fazer a vontade de Deus. Isso tem a ver, meus amigos, Romanos 7 tem a ver com alguém que quer fazer a vontade de Deus. Então, tem a ver com o contexto do judeu religioso, mas que não tem o Espírito. Essa é a argumentação que Paulo está dizendo aqui. Tá? É alguém que quer fazer a lei de Deus, não está falando de um pagão, tá? Que está vivendo uma vida, vamos dizer assim, desregrada, fora da religião de Israel. Mas o contexto do capítulo 7 tem a ver com alguém, um religioso, que quer fazer a lei de Deus. Veja só, no capítulo 7, versículo 22, ele diz: porque no tocante ao homem interior tenho prazer na lei de Deus. Então, o conflito que ele descreve nos textos precedentes descreve alguém que está vivendo um drama terrível. Alguém que, veja, olha só, eu estou citando o texto aqui, mas eu não sei se todos têm Romanos 7 na mente e lembram direitinho do que se trata. Então, é bom voltar ao texto e ler o texto. Paulo está dizendo assim, ó: porque nem mesmo compreendo. Então vamos entender Romanos 8, 2, quando ele diz porque, quando ele diz lá, porque versículo 8, 2. Ele diz assim: porque a lei do Espírito da vida te livrou da lei do pecado e da morte. É isso que eu estou querendo entender. O que Paulo quer dizer aqui? Eu estou vendo aqui um conectivo de causa, né? Uma conjunção. Porque a lei do Espírito da vida me livrou da lei do pecado e da morte. Para eu entender o que ele está dizendo aqui, eu vou ter que voltar, porque ele está desenvolvendo uma argumentação. Então eu preciso voltar até o capítulo 7 e veja, aqui no versículo 15, eu vejo o drama de um homem que quer viver a lei de Deus. Por isso eu estou afirmando que não é um pagão longe de Deus, mas é um homem religioso, um judeu religioso. Paulo está falando aqui da religião sem o Espírito, da religião judaica sem o Espírito. Então ele está dizendo assim: bem sabemos que a lei é espiritual, eu todavia sou carnal, vendido à escravidão do pecado. Porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Olha só
o drama que ele está vivendo, né? No versículo 12, ele diz que a lei é santa e o mandamento justo e bom. Então, o que acontece? Ele reconhece que a lei é santa, a lei é boa, né? Mas o problema não está na lei, o problema está nele próprio, no homem, no coração humano que não tem o espírito. Ele diz: o bom se tornou em morte de maneira nenhuma. Pelo contrário, o pecado, para revelar-se com pecado por meio de uma coisa boa, causou-me a morte. Ou seja, o pecado, para se revelar pecado, ele precisa da lei, que é a lei que aponta o pecado, é a lei que revela o pecado. Então, por meio de uma coisa boa, causou-me a morte, a fim de que pelo mandamento se mostrasse sobremaneira maligno. Porque bem sabemos que a lei é espiritual. Eu, todavia, sou carnal, vendido à escravidão do pecado. Porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro e sim o que detesto. Quer dizer, esse é o drama de quem quer viver a lei, mas não tem o espírito. Por quê? Porque veja, eu não compreendo o meu modo de agir. Não faço o que prefiro, sim o que detesto. O bem que eu quero fazer, esse eu não consigo. O mal que eu não quero, esse eu pratico. Olha que tensão, que tensão, que drama esse. Ora, se faço o que não quero, consinto com a lei, que é boa. Ou seja, a lei vai condená-lo e ele concorda que aquilo que ele faz está errado. Nesse caso, quem faz isso não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Então ele já está reconhecendo que existe dentro dele alguma coisa que o atrai para o mal. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum, pois o querer o bem está em mim, porém não o efetuá-lo. Então ele vive nessa tensão, ele quer fazer, ele não consegue, o que não quer fazer, isso ele faz, porque ele é arrastado para fazer o mal. Porque não faço o bem que prefiro, olha o verso 19, mas o mal que não quero, esse eu faço. Mas se faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. Então, ao querer fazer o bem, encontro a lei ao querer fazer o bem, encontro a lei que o mal reside em mim. No tocante ao homem interior, quer dizer, na minha mente, eu tenho prazer na lei de Deus. Mas eu vejo nos meus membros outra lei, que guerreando, olha aí a guerra, a tensão, né? O conflito interior. Vejo nos meus membros outra lei que, guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. E aí ele conclui dizendo: desventurado homem que sou, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? E aí o versículo 25 faz uma transição, atenção pessoal, para o capítulo 8, quando diz: ele vai dizer: graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor, de maneira que eu de mim, com a minha mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne da lei do pecado. O capítulo 8, ele vai fazer um contraponto, olha só, o desenvolvimento lógico do contexto. Agora onde? Na nova aliança em Cristo, não mais na velha aliança de Moisés, mas agora na nova aliança em Cristo, nenhuma condenação há, porque antes havia, mas agora já não há. Olha o contexto lógico, como que os parágrafos vão se relacionando uns com os outros. Agora já não tem mais condenação, porque a lei, aí sim é o texto que a gente começou. Por quê? Por que não tem mais condenação? Por quê? Qual é a causa? Olha a conjunção aqui, ó. Porque a lei do Espírito da vida não tem mais condenação, porque ou por causa de que a lei do Espírito da vida em Cristo te livrou da lei do pecado e da morte. Ou seja, agora você entende que, na verdade, ele está contrastando, o apóstolo está contrastando a lei e a graça. Então, o indivíduo que vive sob a lei é um indivíduo que
vive essa tensão de querer fazer e não conseguir, quer fazer o bem e não consegue, não quer fazer o mal e pratica. E você veja que por meio, né, desse contexto lógico, você consegue visualizar claramente que Paulo ele faz um contraponto. Né? Primeiro ele vai argumentando a situação deplorável, né? Miserável, desventurada de alguém que quer agradar a Deus, mas está despojado do Espírito, não tem o Espírito, e vive debaixo dessa tensão. É como se fosse uma mosca que cai numa teia de aranha, e quanto mais ela quer soltar da teia, mais ela se vê presa. É assim, mais ou menos isso que o que Paulo quer dizer. Né? Quanto mais ele tenta sair dessa situação, mais ele se prende, porque falta nele recursos para uma vida plena de liberdade, né? Que é justamente o Espírito. Então, a lei do Espírito ela vai substituir, não é, a letra fria da lei. A lei do Espírito, quer dizer, a vida do Espírito no crente que tem uma vida regenerada na nova aliança em Cristo. Então é justamente isso que ele quer dizer. Quer dizer, o texto é maravilhoso, mas ele precisa ser entendido, né? Precisa ser entendido, senão você não consegue compreender essas relações. Então veja, continuando. Dei um exemplo aí do porquê, né? Então, os conectivos, né? Então, por quê, por causa, por quanto, tudo isso você viu. Inclusive até no versículo de número 3, olha só o porquanto aqui. Porquanto que for impossível a lei, olha só o versículo de número 3, colocar lá. Porquanto que for impossível a lei, no tocante, no que estava enferma pela carne, a lei ela é enfraquecida por causa da natureza humana, no sentido de que a natureza humana não consegue viver a lei, né? Viver a plenitude da lei. A lei é boa, mas a carne é fraca. O problema não está na lei, o problema está na natureza humana. A nova aliança, ela muda a natureza humana, ela faz um trabalho de dentro para fora, colocando a lei de Deus no coração, né? De acordo com o profeta Jeremias, essa é a nova aliança, a lei colocada dentro do coração. Isso faz Deus enviando o próprio Filho em semelhança da carne do pecado, no tocante ao pecado, com efeito condenou Deus na carne o pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Para Paulo aqui, a solução é a vida no Espírito em função da nova aliança. Então você veja, temos aí, né, uma série de conectivos de conclusão, portanto, assim, por isso. Então, portanto, assim, pois, de adversidade, mas, contudo, porém, entretanto, e de comparação, exceto, contanto, desde que, etc, etc, etc. Então, esse ponto aqui do nosso estudo é importante para que você possa ter a sua atenção despertada para isso. Então, quando você estiver lendo um texto, sublinha esses conectivos, destaca essas conjunções, para que você possa perceber a relação que o autor sagrado está fazendo entre os períodos, entre os parágrafos, para que você possa entender o fluxo lógico das ideias que o autor sagrado está desenvolvendo. Pelo que se depreende, portanto, do que atrás foi dito, é que o contexto gramatical e lógico une-se naturalmente no discurso literário, cada um emprestando ao outro as suas normas. No contexto gramatical, o escritor sagrado respeita as regras gramaticais. No lógico, as regras do raciocínio, porque enquanto o contexto gramatical nós estamos atentos à sintaxe das orações e dos períodos, no contexto lógico você percebe o fluxo do pensamento.
como que o autor está desenvolvendo a sua argumentação, né? Se os parágrafos eles são somados um ao outro no sentido de ir adicionando as ideias, ou se ele está contrastando as ideias entre um parágrafo e outro. Isso é o contexto lógico. É útil o emprego do método linguístico-gramatical, também chamado de léxico sintático. Esse método combina o estudo etimológico dos vocábulos e a relação desse termo com as partes frasais que o acompanham. O estudo léxico-sintático, um estudo que combina com o estudo etimológico. Etimologia tem a ver com a origem das palavras, né, e o seu desenvolvimento. Existem excelentes dicionários teológicos que nós podemos estudar o étimo de uma palavra, né, seu desenvolvimento. Por exemplo, o Dicionário Internacional de Teologia do Antigo Testamento e do Novo Testamento. Você pode estudar nele a etimologia das palavras. Então, se quer estudar a palavra agape, tá? Não é ágape, não é agape, que a gente traduz por amor, né? Então, estudar essa palavra, como que ela surgiu, o contexto dela, por exemplo, no grego clássico, né? Entre os filósofos, entre os poetas gregos, e depois entender como que ela se houve uma mudança de sentido ao chegar no período koiné, no período no grego comum, no dialeto comum. Se ela no segundo, terceiro século antes de Cristo tinha um sentido e no primeiro século depois de Cristo tomou outro sentido, isso é um estudo etimológico da origem e do desenvolvimento de uma palavra, né? Existem também léxicos das línguas originais, evidentemente, né? Trabalhando com português, você tem que ir para um bom dicionário da língua portuguesa e também um dicionário de palavras, né, da Bíblia. O alvo do estudo etimológico é proporcionar um entendimento claro do vocábulo em análise, a fim de que o leitor moderno possa compreender os matizes léxicos, culturais e semânticos que circundam o lexema em apreço. Então, quando você vai estudar o léxico, então você vai para um dicionário e você vai estudar o léxico lá, você vai compreender o significado, a semântica do que essa palavra significa, né? Então, por exemplo, você tem uma palavra na Bíblia hebraica, no Antigo Testamento, por exemplo, o Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor sobre ti levante o rosto e o Senhor te dê a paz. Essa palavra paz, ali, o léxico é shalom no hebraico. Shalom. Essa palavra shalom, se você for estudar no Dicionário Internacional de Teologia do Antigo Testamento, você vai ver que shalom tem um sentido muito amplo e bastante até profundo, porque a raiz da palavra shalom tem a ver com estar completo. E se você analisar todas as ocorrências da palavra shalom na Bíblia, nos seus mais diversos contextos, você vai perceber que tem um campo semântico bem, bem amplo. Shalom significa estar completo, shalom significa integridade, shalom significa realização, shalom significa saúde, prosperidade. Então tem um campo semântico bastante amplo. E isso tem a ver com a análise do léxico, né? E o seu sentido, tá certo? Muito bem. Precisamos ler, vou voltar aqui para o PowerPoint, precisamos ler o parágrafo várias vezes, até compreender a tessitura. A tessitura é justamente a tessitura tem a ver com a articulação.
a articulação do texto. Como que esse texto está articulado, como que as palavras estão vinculadas umas com as outras, de maneira a produzirem significado, ou de maneira a terem coerência, ou seja, a terem sentido. A mensagem que o literato deseja comunicar, o que o agiógrafo quis dizer. Ler não é pouco, se entendermos bem o que significa o termo. Então, nós precisamos ler várias vezes. Nesses dias de tanta pressa, onde as leituras são tão apressadas e superficiais, não raras vezes nós perdemos o real significado do texto, né? Então é preciso estar diante do texto com calma e fazer uma leitura insistente, uma leitura repetida, uma leitura até que possamos extrair do texto o significado dele. Selecionar o termo-chave é o central. Então, no texto de Romanos, por exemplo, qual é o termo-chave? Ali ele fala de lei, o apóstolo Paulo fala de lei, ele fala de pecado, ele fala de espírito. Então é importante esses termos-chave, os vocábulos que se repetem propositalmente, os termos teológicos, litúrgicos, os cerimoniais que estão carregados de sentido pneumático. Graça, expiação, purificação, redenção, e aí eu acrescento justificação, né, aliança, santificação, depende do texto que você estiver lendo. Mas palavras que se repetem, quando um autor repete uma palavra, não é? Isso é um indício, né, do tema que está sendo desenvolvido. Quais são as palavras que se repetem? Essas palavras têm valor teológico? Então isso é muito importante na análise do texto. Você vê quanta coisa você está aprendendo aqui na disciplina de hermenêutica, né? São princípios e ferramentas para que você possa realmente fazer uma interpretação correta e comunicar com mais propriedade a mensagem da palavra de Deus. Consultar a palavra assinalada na língua original, como eu disse. Traduzi-la, procurar o significado da mesma no dicionário hebraico ou grego. Observar se o autor empregou o termo com sentido próprio ou conotativo. Isso nós vimos na aula passada, né? Quando o autor emprega com sentido literal ou quando ele emprega de forma figurada. Consultar o termo nos dicionários teológicos especializados para aprender o sentido original, o desenvolvimento histórico, campo semântico e sentido usado pelos diversos agiógrafos. Como eu disse, o dicionário internacional de teologia do Antigo Testamento é excelente para você fazer esse tipo de consulta. O dicionário internacional de teologia, tanto do Antigo quanto do Novo. A editora Vida Nova publicou o dicionário do Antigo Testamento em 1 volume e o dicionário do Novo Testamento em 2 volumes. Então é um material muito útil para o estudante de teologia, para o estudante da Bíblia, poder ter em casa um recurso, um material como esse. Bom, pessoal, então em relação sim, Bíblia Palavra-Chave da CPAD, para quem ainda não conhece grego e hebraico, essa Bíblia ela vai ser uma mão na roda para você. Por quê? Porque ao lado de cada palavra do texto, você tem o número do dicionário de Strong. E aí você deve consultar no final da Bíblia aquele número que ele vai te dar exatamente a palavra hebraica ou grega que está vinculada àquela numeração. E ali ele te dá uma definição, inclusive quero aqui fazer registro de que o professor Esdras Costa Bento, né, nosso coordenador, participou da publicação da Bíblia Palavra-Chave, né? Inclusive ela veio a ser publicada por meio do professor Esdras, trabalho dele. E realmente vale a pena você ter essa Bíblia, consultá-la, porque ela te dá o significado das palavras no grego e no hebraico. Bíblia Palavra-Chave da CPAD.
devemos ser cuidadosos com os termos chamados de rapax legomenon. O que é isso? Rapax legomenon são termos que aparecem na Bíblia apenas uma vez. Rapax legomenon é o singular, rapax legomena é plural. São termos que aparecem uma única vez. E aí então é preciso ter atenção a esses termos, porque o significado desses termos eles são um pouco mais difíceis da gente entender, uma vez que não há outros textos para comparar. Cria-se às vezes um pouco de dificuldade na hora de traduzir. Recorrer sempre ao contexto, seja ele inicial, imediato ou remoto. Isso aqui é algo que nós temos sempre que repetir e nunca será pouco. Recorrer ao contexto imediato, contexto remoto, pois mesmo que uma palavra seja polissêmica, ou seja, que ela tenha mais de um significado, o contexto em que foi usada vai indicar o sentido pretendido pelo autor. Então, aquele velho e bom exemplo. O que significa manga? Manga significa o que o contexto indica. Então, é o contexto que determina o significado. Isso é muito importante. Manga, para um alfaiate, é a peça da roupa. Manga para o mecânico é a peça do carro. Manga, para quem manga para um agricultor, é uma fruta. Enfim, manga assume, e manga para o gramático é o verbo mangar na terceira pessoa do singular. Então depende muito do contexto. O contexto determina significado. Deve-se, portanto, atribuir prioridade não ao versículo isolado, regra aqui básica, mas à estrutura geral do texto, ao bloco que compõe cada um dos versículos. Então, o olhar sempre no contexto, o olhar deve estar sempre no todo, para que nós possamos ter êxito na nossa interpretação. Bem, queridos alunos e alunas, nossa aula, portanto, está vendo? Estou usando aqui uma conjunção, portanto, nossa aula, portanto, se encerra aqui. Espero que você tenha aprendido um pouco mais, que tenha sido bênção na sua vida. Eu recomendo ardorosamente que você estude bastante e coloque em prática tudo isso que você aprendeu e tem aprendido nessas aulas. Ok? Me despeço por aqui e até o nosso próximo encontro. Participe dos fóruns, coloque suas dúvidas e responda o nosso questionário. Até a próxima aula. Até lá. Tchau.